Meu nome é Luiz e eu vou falar um pouco aqui sobre uma dificuldade que eu tive para lidar com problemas utilizando o paradigma funcional. Na verdade, essa história toda começou em 2010, eu caí num projeto onde a linguagem que era usada nesse projeto era Clojure, e era um programador que já tinha trabalhado em várias linguagens, mas todas essas linguagens orientadas a objeto ou procedural. Tinha trabalhado mais com Java, um pouco com C#. Então eu tive muita dificuldade para abordar o problema, problema de domínio que a gente estava resolvendo com a abordagem funcional. Como é que eu ia escrever um código? E o primeiro problema que eu fui resolver lá, eu me senti um completo idiota porque eu não conseguia, de maneira alguma, chegar de A a B. Então, a minha apresentação aqui hoje é tentar mostrar para vocês qual foi o processo de descoberta que eu tive para tentar entender como você abordar o problema da maneira funcional impacta no seu design em código. Tudo bem? Acho que abriu aqui. Deixa eu tentar abrir o Keynote. Alguém aqui conhece Clojure? Não? O pessoal conhece funcional, já ouviu falar, paradigma funcional? Eu vou mostrar um pouco de código em Clojure aqui. Antes de eu mostrar esse código em Clojure, eu vou fazer uma breve introdução a algumas ideias do funcional, vou mostrar código em JavaScript. E depois a ideia é pegar um projeto que a gente usa, eu sou instrutor lá na Kaelo, que a gente usa na Kaelo para ensinar programação orientada a objeto, design patterns, essas coisas, e como eu implementei isso em Clojure usando as ideias que eu aprendi lá de funcional. Tomara que vai agora. Não vou nem mexer muito aqui, né? Então, como sempre, né? Tudo some na hora. Mas, enfim. Eu trabalho nessa empresa aí lá no Rio, chamada Invent. Lá a gente faz software para web. Eu também sou instrutor lá na Kaelo, do Rio de Janeiro. Então, antes de falar de funcional aqui, eu queria só mostrar para vocês uma timeline rapidinha aqui, da onde surgiu essa ideia do funcional. Basicamente, isso tudo começou com esse símbolo aí, que é o símbolo do Lambda Calculus, lá no final dos anos 30, início dos anos 40. Então, o cara escreveu lá uma maneira de resolver problemas usando, basicamente, as funções matemáticas aí. Depois, lá em 1950, um cara chamado John McCarthy, ele pegou todas essas ideias de lambda cálculo e tentou propor uma linguagem que foi fortemente baseada nas ideias do Alonzo Church, que é o cara que fez o lambda cálculos aí e escreveu o Lisp. Né? Hoje em dia, a gente tem várias linguagens que são dialetos do Lisp original lá do John McCarthy. A gente tem o Scheme, tem o Common Lisp, Clojure também é um dialeto de Lisp. Por outro lado, a gente também tem Haskell, que é uma linguagem muito importante para quem acompanha a evolução do paradigma funcional. Muitas universidades ensinam Haskell, não sei se na UFMG aqui ensina, João? Ensina Haskell. A diferença bem marcante entre Haskell e Lisp, apesar da sintaxe ser diferente, mas é que Lisp faz parte de uma família de linguagens que tem a tipagem dinâmica. E Haskell já tem um apelo muito maior para checagem estática, tipos estáticos. Então, essa é uma diferença bem interessante entre essas duas linguagens aí. E eu gosto muito de citar esse livro aí, que é um livro importante pra caramba, para quem estuda ciência da computação. E esse livro não é um livro sobre programação funcional, mas é um livro que aborda os problemas de computação com programação funcional, especificamente Scheme. Então, quem tiver curiosidade de ver com programação funcional, dá uma olhada nesse livro, que
que é um livro muito interessante aí, que eu gosto de aconselhar. Além dessas coisas que eu falei aqui, atualmente tem virado um hype essa história de funcional. Então tem aparecido alguns novatos na área de programação funcional. Algumas linguagens que estão aparecendo aí. Já citei aqui Clojure, F# apareceu, Erlang está sendo muito falado, apesar de ser uma linguagem um pouco antiga. Scala, várias linguagens estão aparecendo, implementando o paradigma funcional de uma maneira direta, como Clojure, por exemplo, ou de uma maneira mista, como Scala ou F#. Mas quando a gente fala de programação funcional, é sempre bom falar antes do paradigma que todo mundo usa hoje praticamente, que é a orientação a objeto. O que a orientação a objeto tem de interessante comparado com programação funcional? Existe um mundo de coisas que a gente relaciona quando a gente fala em orientação a objeto. Basicamente, tem um conjunto de ideias totalmente associadas à orientação a objeto. Por exemplo, polimorfismo, encapsulamento, herança, objetos, estado. Na programação funcional acontece a mesma coisa. Você tem lá também um conjunto de ideias só que estão altamente relacionadas à maneira de resolver um problema usando o paradigma funcional. Essas ideias aqui são algumas das ideias de programação funcional. Para quem assistiu a palestra do Rodrigo Vidal anteriormente, ele já falou de algumas coisas aqui. Então, programação funcional lida com funções, né? Tem essa ideia de High Order Function, que eu vou falar bastante aqui, que são funções de alta ordem. É muito comum as pessoas falar sobre imutabilidade, lazy evaluation e recursão. Então, esse conjunto de ideias é o conjunto de ideias da programação funcional. Antes de entrar em detalhes de código em si, eu queria demonstrar para vocês algumas diferenças da abordagem funcional com a abordagem tradicional. A primeira diferença que a gente nota é que a maneira tradicional quando eu estou falando aqui, estou chamando de orientação a objeto, tudo bem? A maneira tradicional da gente fazer um código hoje orientado a objeto, por exemplo, é dessa maneira que eu tenho um algoritmo e eu descrevo detalhadamente os passos que esse algoritmo tem que executar. Então aqui eu estou somando 1 naquela variável total. Para isso acontecer em Java, eu preciso ser bem detalhista. Eu tenho que declarar uma variável total, dizer que essa variável começa com 0, fazer um looping, checar a condição do looping e incrementar o total. A gente chama que esse estilo de programar é o estilo imperativo. Você foca detalhadamente em como você vai implementar aquele código, o detalhe ali. A abordagem funcional é um pouco diferente. Isso aqui é um código Ruby e é um código que a gente diz que ele é declarativo. Por quê? Porque eu digo só o que eu quero fazer. Então, por exemplo, essa sintaxe aqui, apesar de ser uma sintaxe um pouco diferente daquela, eu estou dizendo que de 0 a 10, faça uma soma para mim. Repare que eu não estou dizendo se tem variável para controlar essa soma, se tem um looping, nada disso. Eu só estou declarando exatamente o que eu quero que eu faça, que isso faça. Esse código aqui é um código bem parecido em Clojure. Aqui eu estou aplicando a função mais ali, que é a soma, num range de 0 a 11. Então, de novo, é um código muito mais direto do que o código imperativo, que você precisa ficar detalhando pontos por pontos do seu código lá. Então, voltando à história que eu estava contando, que eu caí de paraquedas em um projeto e eu não conseguia andar, não conseguia codificar esse problema de maneira funcional. Eu cheguei nesse paper aí, que é um trabalho de um cara chamado John Hughes, e ele escreveu esse paper lá em 1992, se eu não me engano, 1990, que ele questiona por que programação funcional é importante. E esse paper é um paper grande, que tem várias páginas, mas eu gosto muito desse pedaço do paper aí do John Hughes. Ele fala o seguinte: quando você tem um problema, normalmente a abordagem mais comum de resolver esse problema é pegar um problema grande, quebrar ele em vários problemas menores e combinar a solução desses problemas menores para resolver esse problema maior. Só que ele também fala o seguinte, que combinar a solução desses problemas menores e transformar esses problemas maiores em solução de um problema maior está diretamente relacionada à maneira que a sua linguagem, a ferramenta, te permite juntar essas coisas. Então, ele fala o seguinte, se você trabalha com orientação a objeto,
Como é que você junta duas coisas? Tem um pedaço de código aqui, tem um pedaço de código aqui. Como é que eu junto essas duas coisas? Várias maneiras. Eu posso fazer uma relação entre dois objetos, eu posso substituir implementações através de polimorfismo. Mas como é que eu faço isso em uma linguagem funcional? E no paper dele ele descreve uma série de coisas e ele fala, ele cita nesse paper que existem duas maneiras diferentes e muito poderosas que uma linguagem funcional te permite juntar essas coisas. E ele cita esses dois conceitos importantes de programação funcional aí, que é High Order Function e Lazy Evaluation. Nessa apresentação aqui eu não vou falar de Lazy Evaluation, então eu vou falar bastante de High Order Function e como é que a gente pode usar essa ideia simples de funcional para você abordar diferentemente os problemas que são comuns no mundo de orientação a objeto. Então, quais são os building blocks do funcional? Quais são os pedaços lá que eu uso para montar lidar com esses problemas? Então, eu vou mostrar alguns códigos em JavaScript aqui, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse código aqui, que é o seguinte: eu tenho ali uma variável maiores que 3. E essa variável está diretamente sendo associada a uma função que recebe um número, né? Repara que é estranho isso para quem está acostumado com Java, C#, por exemplo, porque eu estou associando uma variável a uma função. C# até que hoje já é possível fazer isso, mas em Java é meio estranho, né? Associar uma variável a uma função. Uma vez que eu associei essa variável a uma função, eu posso chamar essa função maiores que 3, 10. A ideia disso é que, na programação funcional, o seu elemento principal de abstração é uma função. Então, tudo que você vai resolver, qualquer problema que você vai resolver, você precisa de funções. E funções são elementos de primeira classe na linguagem. Então, aqui, o primeiro building block da programação funcional que eu gostaria de mostrar para vocês é a ideia de First Class Functions aí. Eu posso ter funções que são atribuídas a variáveis. E eu posso ter funções que são passadas como parâmetros de outras funções. Então, repara aqui, eu tenho uma variável números, que é um array de números. Eu tenho uma função filtrar, que eu estou invocando, eu não mostrei para vocês a função filtrar ainda. Mas eu estou dizendo, ó, filtra esses números que são maiores que 3. E o que é maior que 3? Maior que 3 é a função que eu já defini aqui, que basicamente checa se o número é maior que 3. Então, eu estou passando para a função filtrar uma outra função que traduz, que representa uma condição de números maior que 3. Então, eu estou passando também uma função como parâmetro. Como eu falei, função é um elemento de primeira classe na linguagem, então eu posso passar como parâmetro, posso atribuir uma função a uma variável. Esse aqui é o código da função filtrar, né? Então, aqui é o código da função filtrar, tem vários detalhes aqui, mas o que eu queria chamar a atenção para esse código são duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira coisa é que esse código ele é agnóstico aonde ele é usado, né? Então, eu tenho uma função filtrar que recebe dois parâmetros, que é valor, que são os valores que eu quero filtrar, e também uma condição. Aquela condição que está sendo recebida como parâmetro, pessoal, ela pode ser uma função. Na verdade, nesse código aqui, ela deveria ser uma função. E essa função que representa uma condição é a maneira que eu vou variar o meu filtro. Então, a mesma função filtrar, ela pode ser usada em contextos completamente diferentes aqui. Então, aqui, ó, nesse if aqui, é onde eu invoco a função condição, que está sendo passada como parâmetro ali. Por exemplo, aqui é um cenário totalmente diferente daquele que eu mostrei. Então, eu tenho aqui em cima algumas abstrações que representam funcionários. Então, ó, no JavaScript, né, eu poderia representar através de um map ali, um hash, né? Então, eu tenho aqui funcionários, que é um array. E aí, no meu problema de domínio, que eu estou resolvendo aqui, tem uma expressão importante pra caramba no meu problema, que é definir o que é um funcionário com alto salário. Se você está usando orientação a objeto, se alguém aqui já ouviu falar de Domain Driven Design, né, as abordagens mais tradicionais de modelagem orientada a objeto, você precisa, de alguma maneira, capturar conceitos importantes no seu domínio e traduzir isso para o seu código. Em OO, você vai fazer isso usando objetos. Em programação funcional, você vai fazer isso usando funções. Então, aqui eu estou representando um problema meu de domínio, que é funcionários com alto salário através de uma função. Então, essa função com alto salário basicamente checa se o salário do funcionário é maior que 10 mil. Uma simplificação aqui. E aqui embaixo eu estou usando a mesma função filtrar que eu defini anteriormente, que eu usei para filtrar um array de números, para filtrar a minha lista de funcionários com alto salário.
Então, o mais importante que eu queria mostrar nesse pedaço de código em JavaScript é que você consegue variar o comportamento através de especificações de funções menores e compondo essas funções através de um conceito que tem o nome de High Order Function, que é uma maneira diferente de você combinar soluções, colar essas soluções, segundo o paper lá do John Hughes. O que é esse High Order Function, ou função de alta ordem? É uma função que recebe outra função como argumento e ou retorna uma função. Né? Nesse caso aqui, quem é a High Order Function? Esse filtrar aqui. Ela está recebendo como parâmetro essa função alto salário como argumento e vai ser usada implicitamente. O único requisito aqui, nesse caso, para que eu passe uma função para filtrar, é que eu preciso entender qual é o contrato implícito que tem dentro da minha função filtrar. Nesse caso aqui, é uma condição que retorna true ou false, uma condição booleana. Dependente disso, eu posso passar qualquer função para essa função filtrar. Tranquilo, pessoal? E aí eu gosto de dizer que a programação funcional, apesar de ter várias definições, né? Se você for olhar lá na Wikipedia, tem uma definição muito voltada para o ramo matemático, de você definir funções, tem várias definições. Eu gosto muito de uma definição que é que funcional, na verdade, é um estilo. Você pode usar esse estilo em várias linguagens. Hoje em dia, linguagens mais modernas estão trazendo características desse estilo funcional para dentro delas. C#, Python, Ruby, todas essas têm um pouquinho lá dessas características funcionais. Lógico, tem linguagens, se você quiser usar o paradigma funcional em Java, você vai sofrer bastante. Mas se você for usar em JavaScript, vai ser mais receptível. Então eu queria mostrar para vocês aqui a diferença principal, na hora que você olha o estilo OO e o estilo funcional. Para mim, o destaque maior é que quando você pensa em modelar um problema orientado a objeto, o seu foco é muito voltado para a estrutura do seu modelo, a estrutura das suas classes, como é que isso vai se transformar em objeto, como é que eu vou combinar esse objeto. Então, perguntas comuns em orientação a objeto como eu posso substituir uma implementação em runtime? Como é que eu posso escrever esse código aqui, eu posso adaptar a implementação desse código em tempo de execução? Né? Como é que eu alcanço isso em OO? Através de polimorfismo, por exemplo. Já na programação funcional, o foco é um pouco diferente. Eu não foco muito na estrutura do meu código. O foco vai muito mais para uma linha de transformação. E é muito esquisito isso, né? Você está acostumado a organizar as suas classes, agora você precisa pensar em como eu transformar coisas. Né? Normalmente, quando você está programando em uma linguagem funcional ou no estilo funcional, você sempre vai pegar uma estrutura de dados qualquer, passar ela por algum processo qualquer e transformar aquela estrutura de dados. Então o foco é na transformação. Né? Pensando nessa transformação aí, de uma maneira ou de outra, a maioria das linguagens funcionais implementam 3 coisas ou 4 coisas muito importantes. São as abstrações principais aí, que aparecem de uma maneira ou de outra em qualquer linguagem funcional. A primeira delas é listas. Né? Então, eu posso ter arrays, listas, enfim, conjunto de coisas. Eu tenho um map, que é uma função importante, eu vou mostrar para vocês, reduce e filter. Se você tem essas abstrações numa linguagem funcional, você consegue aplicar de uma maneira muito bacana aí o estilo funcional. Então, só para mostrar um pouco mais desse estilo, eu vou mostrar um conjunto de código em Clojure aqui, ok? Para mostrar o que cada uma desses building blocks, dessas ideias, como é que elas funcionam. Então, o que é um map? Um map, pessoal, é uma função que se eu aplico, se eu tenho uma lista, eu posso passar para a função map uma segunda função que vai ser aplicada para cada elemento dessa lista e me voltar uma lista resultante disso. Né? Às vezes é esquisito. Esse código está em Clojure aqui, eu queria só mostrar um pouco de código em Clojure, porque eu vou mostrar mais código Clojure daqui a pouco. O que está acontecendo aqui? Né? Def nomes. Eu estou definindo um array de nomes, José, Paulo, Luiz. Em Clojure, para definir um array, uma variável qualquer, eu uso esse def aí, não se importem muito com isso. E aqui embaixo eu estou usando map, capitalize nomes. O que isso aqui está acontecendo? O que está acontecendo nesse pedaço de código? Eu estou chamando a função map e a função map de Clojure recebe 2 parâmetros, no mínimo 2, que é uma função que vai ser usada para transformar quem eu estou recebendo como parâmetro, como o segundo parâmetro.
nomes, nesse caso aqui, e a variável que vai ser transformada. Então, o map, ó, map, primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Essa função capitalize aí vem lá de uma biblioteca do Clojure chamada Clojure String. Só botei ali porque, às vezes, se você não fizer incluir essa biblioteca, esse código pode ser que não funcione. Mas o que esse código faz de verdade? O map vai varrer todos os elementos desse array, aplicando a função capitalize para cada um. O que a função capitalize faz? Transforma a primeira letra de uma string em maiúscula. Só isso. Esse aqui é o resultado esperado. Ponto e vírgula aqui é um comentário em Clojure, ok? Mas como é que é isso na prática? Então imagina que você tem esses arrays aí, são esses elementos, e como é que funciona o map? Passei no primeiro elemento, capitalize, transformou essa string numa string que tem o J maiúsculo. Passei no segundo elemento, capitalize, transformou para Paulo com P maiúsculo. Luiz com L maiúsculo. Então essa é a ideia do map. Eu posso aplicar qualquer função aqui no map que transforme uma lista, por exemplo. E o resultado disso vai ser uma nova lista transformada. Uma coisa importante que eu gosto de mostrar aqui é que o Neil Ford ele fez uma série muito bacana lá no IBM Developers Works, chamada Functional Thinking. E ele fala isso daqui que é muito importante para quem vai olhar o paradigma funcional pela primeira vez. O seu foco na hora de você estar escrevendo um programa funcional não deve ser nos passos que esse algoritmo vai dar, mas sim nos resultados. Por exemplo, eu quero uma lista com os nomes, primeira letra em maiúscula. Então, isso é o foco do meu resultado. Mas eu não estou lá fazendo um looping aplicando a função capitalize em cada elemento. Isso é detalhe. Quem faz isso, encapsula isso para mim, é o map. Outra coisa importante é o filter. Provavelmente a gente já viu o filter ali, né? O que é o filter? Dado uma lista, aplica um filtro sobre essa lista. Em Clojure e a maioria das linguagens isso já está implementado, eu não precisava implementar igual eu mostrei lá. Então, ó, filter, função e uma lista. Por exemplo, esse filter aqui filtra na lista de números os números ímpares. Então eu tenho essa lista, como é que funciona o filter? Cada elemento ele vai verificar o que passa na função que está ali. Então, quando terminar a execução, ele vai me voltar uma nova lista, um array, com os elementos que passaram na condição do filtro. Queria mostrar para vocês que a mesma função filter pode ser aplicada recebendo outras funções completamente diferentes como parâmetro. E nesse caso embaixo aqui, eu estou criando, na hora que eu estou escrevendo, eu estou definindo uma função inline. Isso aqui é a maneira Clojure de definir uma função anônima. Tudo bem? Então essa é a ideia do filter. E o reduce, a ideia principal dele eu tenho uma lista, eu quero reduzir essa lista em um elemento. Como assim? Esse código aqui, ó, aplique a função reduce usando a função soma para essa lista de números aí. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar 10 mais 20, mais 10 mais 20, 30. O resultado dessa primeira aplicação, aplico de novo no próximo elemento, o resultado desse aplico de novo no próximo elemento. Então, nesse caso aqui, o mais ali é uma função, não um operador, né? Nesse caso aqui, eu faria algo parecido com isso, ó. Ele vai reduzindo essa lista até ficar um elemento e então, o resultado dessa execução aqui é 100. Tranquilo, pessoal? Então, assim, esses são os principais mecanismos aí de você lidar com programação funcional, pelo menos os mais básicos, os iniciais, né? Então, eu vou usar aqui de exemplo um projeto que a gente usa na Kaelo, lá nos treinamentos de orientação a objeto, que é um projeto que faz análise de candlesticks na Bolsa de Valores. A ideia desse projeto é ter vários problemas um pouco mais complicados do que aqueles problemas triviais em OO, para as pessoas aprenderem a como modelar um modelo de domínio mais complexo. A ideia dessa análise de candlesticks, né, dessa ideia do argento, é ser capaz de gerar um gráfico como esse daqui, né? Então aqui eu tenho, cada desenhozinho desse verde e vermelho representa um candlestick. Então, no final, o objetivo daquele projeto, o argento, é conseguir traçar um gráfico como esse daí. Mas antes de falar do código em si, eu queria que vocês dessem uma olhada no domain model do projeto Argento tradicional, usando orientação a objeto. Aqui eu tenho candlesticks, negócio e série temporal. Isso daqui, pessoal, é só
o modelo de domínio tradicional de uma aplicação orientada a objeto. E aqui usando um design pattern para construir, criar esse candlestick aqui, que daqui a pouco eu explico o que significa isso. Só que antes eu queria só fazer uma checagem de sintaxe com vocês aqui. Clojure, se eu quero traduzir esse segmento de código para clojure, então clojure fica assim, ok? 10 mais 2, inclosure mais 10, 2. Não se atenham a parênteses, tá, pessoal? O mais importante dessa sintaxe é que ela é prefixada. Então, se você vê, ó, a função vem antes dos parâmetros na hora da execução. Naquele caso ali fica estranho, mas no caso tradicional parece bem melhor. Se eu quero declarar uma variável, inclosure def valor 10. E se eu quero declarar uma função, aqui em JavaScript é desse jeito, inclosure é usando aquela função defn ali. Ó. Então, somar recebe dois parâmetros, A e B, e invoca a função mais, somar, passando A e B como parâmetro, ok? Como é que eu represento conceitos importantes do meu domain model em código funcional? Se você pega orientação a objeto, normalmente você vai pegar assim, ó, eu tenho lá negócio, um conceito importante. Como é que eu transformo isso em código? Provavelmente vai virar uma classe e essa classe vai ter atributos e métodos, né? Se você for olhar Java, se eu quiser que a minha classe seja imutável, eu preciso ser explícito com relação a isso na hora que eu vou escrever meu código. Então eu preciso passar ali que os atributos são final. Uma linguagem funcional, normalmente, tenho quase certeza que todos os dados por padrão já são imutáveis. Então, se eu quiser que algo não seja imutável, aí sim eu preciso declarar o meu código. Então, se essa classe negócio é imutável, por padrão ela vai ser, os dados de negócio vão ser imutáveis em implementação em Clojure. Como é que eu represento então um conceito importante do meu domínio? Existem várias maneiras. Uma maneira comum é usar esse def record aqui, que é uma forma de você dar nomes e definir semântica para um dado qualquer. Eu poderia usar um hash para representar os valores, mas aqui eu estou usando como se fosse algo, como se fosse uma classe talvez. Estou definindo um negócio, estou dizendo que o negócio tem data, preço e quantidade, e aqui embaixo eu estou declarando uma variável que representa um negócio que aconteceu no dia 13/10, com preço de 10 e 20 papéis. O que é um negócio nesse projeto aqui, pessoal? É como se eu estivesse comprando uma ação. Fui lá, comprei 10 ações da Petrobras a R$20. Isso representa um negócio nesse projeto. E se eu quiser ler um atributo ou um valor de negócio, eu uso essa sintaxe aqui. Preço, negócio, 10 e 20. Então, ó, define uma abstração com def record e aqui embaixo eu estou usando essa abstração. Mas no código de verdade, como é que fica isso? Um código em Clojure para representar isso. Então eu separo agora dados e funções. Um código funcional, diferente de orientado a objeto, os dados e funções são separados. Então eu tenho aqui a minha abstração que representa negócio e as funções que eu uso para criar ou manipular o negócio. Está aqui o obter volume. Tudo bem? Os dados são separados das funções. E como é que eu garanto semântica no meu código? O uso de namespace é uma boa ideia. Então você tem ali que esse código aqui representa um negócio, um elemento importante no seu domain model. Uma outra ideia importante é que você deveria decompor as suas funções para que você consiga construir algoritmos mais complicados com funções decompostas, menores. Então, essa aí é uma frase do Peter Norvin, do tutorial de Lisp que ele escreveu, onde ele fala que você deveria decompor suas funções em funções menores que sejam úteis e tenham significado dentro do seu domínio. Então, esse aqui é um outro exemplo, estou tendo que passar um pouco mais rápido aqui, depois se quiser eu entro em detalhes, de definição de um elemento de um meu domain model chamado candlestick, onde que criar um candlestick é um processo complicado. Porque a criação de um candlestick depende de eu ter uma lista de objetos negócio, e dado que eu tenho uma lista com N objetos do tipo negócio, isso no mundo OO, eu preciso descobrir 3 coisas, eu preciso fazer um resumo dessa lista. Qual é o preço mínimo que tem essa lista, qual é o negócio com preço mínimo, qual é o preço máximo e qual é o volume total dessa lista de negócios. Se você for reparar aqui, para fazer isso, eu extraí ou decompus em N funções menores para conseguir atingir o objetivo da criação de candlestick. Né? E aqui em cima eu consigo garantir as invariantes
para construir um candlestick correto. Se você for olhar aqui, eu não posso ter um candlestick com a lista nula de negócio. Isso aqui é uma maneira de checar invariantes. E aqui, todas aquelas funções lá estão definidas aqui. São funções bem pequenas. Se você for reparar o código aqui, eu tenho uma linha de código para cada função, mas se eu pegar esse código daqui e colocar lá no meu algoritmo de candlestick, você não tem a exata noção da semântica do que aquilo está acontecendo. Então, obter preço máximo de é melhor do que se eu escrevesse lá apply max, obter dados de negócio. Então, essa é a ideia de decompor funções. Então, eu tenho um problema grande, vou quebrar ele em problemas menores e decompor esse problema em várias funções menores ali. Uma maneira também que você pode esconder essas funções para alcançar algo próximo ao encapsulamento é usando essa função defn com o menoszinho no final ali. Essas funções vão ser privadas a esse namespace aqui. E aqui também acontece um uso de um namespace externo, que é o namespace que representa a ideia de negócio lá. Outra coisa importante é que mesmo dentro dessas funções ainda decompus novamente para fazer uma função menor, que é obter dados de... É uma maneira também de fazer decomposição de função. Dependência de outro namespace. E aqui é um outro caso bem mais complicado, um pouco mais complicado, de OO, que se resolve. Eu preciso de ter a capacidade de variar a implementação dos meus algoritmos na hora de eu gerar um gráfico. Como é que você resolve isso em OO? Normalmente você descobre o que está variando, encapsula essa variação e extrai disso uma interface comum que vai ser o nível mais alto que o seu programa vai usar. Então eu tenho um gerador de gráfico que usa uma interface ali de indicador. Então para eu desenhar o gráfico eu tenho que me basear em indicadores. Quando eu faço isso, então eu tenho essas variações ali. Como é que eu consigo variar comportamento no mundo funcional? Basicamente usando o high-order function. Cada uma desses elementos aqui que viram objetos no meu mundo de objetos, de acordo com o funcional, vai virar função. Então eu tenho aqui uma variação por uma função chamada por fechamento. Tenho uma variação por uma função chamada por abertura. As implementações são bem simples aqui, eu não estou muito preocupado com isso. Esse código aqui é um código mais complexo, um pouco mais complexo, aonde eu consigo passar para essa função média móvel simples, eu compor o comportamento dessa função entre vários indicadores daquele. Vou passar só na frente um pouquinho para mostrar como é que usa essa função aqui, só para você ter uma ideia. Eu uso média móvel simples, para eu calcular uma média móvel simples, eu preciso dizer quem é o indicador correto. E esses indicadores, que são esses caras aqui, aquelas funções que eu defini anteriormente aqui, ó. Essas funções aqui são os indicadores que eu vou passar para o meu código da média móvel simples. Então, esse código recebe uma função e ele faz uma série de coisas, aqui mais um exemplo de decomposição de função, e essa função que está sendo passada como parâmetro vai ser usada para executar esse pedacinho de código aqui. Nesse caso aqui, um exemplo de uso, eu estou passando ali por fechamento, por abertura, e o uso está acontecendo aqui, no segmento de código, para calcular a média móvel simples. Esse é um exemplo um pouco mais complicado, porque tem código em closure, tem a questão da sintaxe, mas o que eu queria destacar era a possibilidade diferente que você tem de variar esses comportamentos usando funções. Com objetos você precisa de polimorfismo, aqui você precisa só de funções, ok? Então ali, por abertura vai substituir essa função aqui. E de novo usando a abstração map aqui. Bom, o grande lance é que se você tem diferentes maneiras de resolver o problema, você precisa repensar suas decisões de design. Se eu fosse lá para o mundo funcional com o meu mindset de OO, provavelmente as soluções seriam bem diferentes dessa. Então, essa aí é uma dica aí, com diferentes building blocks da linguagem que você está trabalhando, você precisa repensar as decisões de design que você tem. Enfim, só para terminar aqui, pessoal, existe hoje uma discussão bem grande, inclusive linguagens que implementam isso atualmente. Será que dá para juntar orientação a objeto e programação funcional no mesmo programa? Usar os dois paradigmas no mesmo projeto, por exemplo? Existem pessoas que acham que sim, e essas pessoas não estão sozinhas na comunidade. Inclusive,
esse movimento é bem forte porque existem linguagens que são multiparadigmas hoje, por exemplo, Scala, F#. E eu queria citar aqui o que o Michael Feathers falou nesse post dele aí sobre esse assunto. O argumento do Michael Feathers é que você poderia usar, sim, programação funcional e OO junto. Porque, para ele, né, a opinião do Feathers lá, a programação funcional é muito boa para descrever algoritmos. Então, ele chama de use funcional lá no small, lá no pequeno. Lá no seu código do seu método, você vai implementar... 5 minutos por pergunta. Ok. Vai implementar o código funcional. Mas nas abstrações de mais alto nível, você vai usar OO para fazer isso. Por exemplo, na fachada da sua API vai ser OO e a implementação daquele método você vai usar esses estilos funcional aí. Mesma coisa esse cara aí está falando, que é o Gary lá do Destroy All Software, tem um episódio lá na série de screencasts dele, que fala exatamente o que o Michael Feathers fala, só que mostrando o código lá de como é que isso acontece. Bom, para finalizar, pessoal, assim, eu passei muito rápido, mas enfim, a ideia foi mostrar como um dos building blocks de programação funcional, que é funções de alta ordem, podem impactar no seu design. O primeiro impacto agora é que você tem funções como elementos principais de abstração do seu problema e do seu programa. Então você precisa usar isso de uma maneira que você consiga montar aí esse código para atingir o que você conseguir atingir em orientação a objeto. E eu gosto muito dessa frase do Neil Ford, que eu vou deixar aqui só para terminar, que é muito mais, programação funcional é muito mais sobre mindset do que sobre linguagens, ferramentas, tecnologias, etc. Então, acho que é isso. Tive que passar bem rápido, mas ok. Fala aí. Eu já tenho uma pergunta aqui. Quando a gente fala em OO, a gente está pensando em legibilidade, mas Sim. também em tempo de execução. No caso da programação funcional, a gente, fazendo essa mescla, a gente consegue ter um ganho em tempo de execução, independente do tipo de aplicação. Sim. Sabe que isso influencia. Mas a gente consegue ter essa vantagem também no funcional? Depende da implementação da sua linguagem. Por exemplo, se for usar uma implementação ruim, por exemplo, o Clojure roda na JVM. Provavelmente vai rodar em tempo de execução próximo ao que uma aplicação Java roda. Porque vai utilizar todos os recursos da JVM. Por exemplo, o compilador em just-in-time, etc. Então, depende, essa pergunta é muito relacionada com a implementação da linguagem em si, do interpretador, etc. Mas, em teoria, você consegue ter desempenho normal, parecido. Tem um projeto que chama Lambok. Desculpa, como é que é? Um projeto que chama Lambok, Lambok, não conheço. para Java. Ele permite você escrever menos código. Você cria uma classe, ó, Já ouvi falar. Já ouvi falar. atributos, ele já vai gerar get, set, o equals, tudo já automático. Inclusive, você consegue fazer algumas outras coisas também mais dinâmicas. Não vai chegar perto. Uhum. Já é Se você for reparar, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu fiz uma parte dela ano passado, eu mandei um e-mail para o cara que é o John Hughes, que escreveu aquele paper que eu citei no início, perguntando para ele, por que você acha que ainda é importante e tal? Você acha que a programação funcional já chegou no mainstream? Eu perguntei para ele, vai chegar no mainstream? Ele disse para mim assim no e-mail, não vai não, já chegou. Se você for olhar todas as linguagens modernas, os building blocks estão aparecendo lá. Você vê C# com a questão do link, os delegates, Ruby com blocos, Python. Python tem blocos também? Tem, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, essas coisas já vão chegando no mainstream de alguma maneira. Scala, por exemplo, tenta combinar essas coisas de maneira diferente. Acabou. Entendi. No Java 8 vão aparecer algo... Vão aparecer... lambdas, né? Oi? Não entendi. É um suporte, já é alguma coisa. Pessoal, obrigado aí, acabou o tempo.